Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos conversar hoje os temas prioritários para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Esses temas que vamos fazer uma série de temas prioritários para a FGV, vocês vão ver que são recorrentes na prova da FGV. Hoje o tema do direito material que escolhemos foi referente às horas extras, que caiu em quase todas as provas dos últimos 5 anos, tá? Então vamos lá a análise, como é que a gente vai funcionar, para que vocês possam visualizar aí. A gente vai passar alguns slides com os questionamentos dos enunciados de prova e eu quero que vocês se atentem às informações, para que vocês comecem a entender como é que a FGV cobra e como é que vocês devem interpretar cada questão, cada enunciado, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão, que a gente teria o primeiro enunciado. A situação problema proposta foi a seguinte. Na petição, Plínio narrou que foi contratado em 30 de março de 2017 para exercer a função de vendedor. Vejam, a FGV também cobra alguns cargos específicos, algumas atividades específicas. Ela cobra vendedor, digitador, vigia, gente que trabalha em teletrabalho. Por quê? Porque são bancários, também caem muito. Então, essas profissões, que são profissões que algumas têm, inclusive, legislação específica, é importante que vocês saibam, tá? E aí ele continua dizendo que Plínio era vendedor e trabalhava das 10 às 19, de segunda-feira a sábado, com intervalo de 1 hora para refeição e descanso. Veja que esse intervalo de 1 hora para refeição e descanso, ele está dizendo o quê? Está confirmando para a gente que Plínio tinha um intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo para o descanso, para a pausa do almoço, de 1 hora, certo? Então, com relação ao intervalo intra-jornada, ok. O que é que a gente teria que se atentar? É que ele trabalhava durante a semana de segunda a sábado, das 10 às 19. Quando a gente vai fazer o cômputo desse horário, a gente vai ver que durante o dia ele não ultrapassava a jornada de 8 horas, mas a gente deve se questionar. Tá, Carol, ele não ultrapassava a jornada de 8 horas, mas ele ultrapassava a jornada de 44 horas semanais? É isso que a questão está querendo chamar a atenção de vocês. E aí o enunciado da situação problema que a FGV manda para vocês, ele diz assim: na sentença, o juiz fundamentou que o pedido de horas extras era improcedente, porque não havia extrapolação das 8 horas diárias. Realmente, se a gente for fazer o cômputo das 10 às 19, não vai ultrapassar as 8 horas diárias. Mas vejam, quando a gente pensa numa questão de interpretação, só lendo o artigo 58 da CLT, a gente vai ver que realmente a limitação seria de 8 horas diárias. Só que a gente tem o sistema constitucional, né? Que nosso ordenamento jurídico é um todo único. Então, a gente tem que interpretar com base na Constituição Federal. E lembrem que a nossa CLT é lá de 1943 e não houve algumas atualizações. Então, a gente deve interpretar lá o artigo 58 da CLT, de acordo em conjunto com o artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, o que é que a gente deve fazer? Observando lá na leitura do artigo 7º, vocês vão ver que a duração, o artigo 7º diz pra gente que a duração normal do trabalho, ela não é superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, o juiz, quando fez a interpretação para julgar as horas extras improcedentes, ele só olhou o quê? Se não existia extrapolação de jornada diariamente. Só que ele esqueceu de analisar a questão das 44 horas semanais. Então, a gente tem que ter muito atento, vocês têm que estar muito atento com isso na hora de interpretar a questão. Então, qual seria a interpretação correta, né? Se for perguntar lá, qual seria o remédio processual e como pedir o provimento das horas extras? Vejam, aqui eu tive uma reclamação trabalhista, eu tive uma sentença. Após a sentença, qual seria o remédio processual? Seria um recurso ordinário. Então, vocês, quanto advogados de Plínio, deveriam entrar com recurso ordinário para pedir o provimento dessas horas extras, em virtude de que, fazendo uma fundamentação de que, em que pese não haver ultrapassar as 8 horas diárias, mas existia, sim, um excesso de jornada, se a gente for computar, porque ultrapassava
as 44 horas semanais. No caso aí, Plínio, ele ultrapassava 4 horas semanais a mais. Então, em vez de ele trabalhar 44 horas semanais, ele trabalhava 48 horas semanais. Então, isso daria, sim, direito a Plínio a ter o provimento, né, o reconhecimento da procedência do seu pedido de hora extra. Seguindo, qual seria o próximo enunciado proposto que eu trouxe aqui para vocês? Vejam, eu quero que vocês se atinem às informações dos enunciados. Por quê? Porque vocês vão precisar interpretar, utilizar todo o conhecimento jurídico que vocês já têm, certo? E essa parte, esse conhecimento jurídico, ele deve ser aplicado de acordo com as situações, problemas que a FGV traz para vocês. E muitas das vezes o candidato, ou vocês que estão querendo passar na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, vocês conhecem a legislação, vocês só estão tendo dificuldade de fazer a interpretação das situações, problemas. Então, a melhor forma de vocês aprenderem é realmente se utilizar desse estudo estratégico, desses temas prioritários, porque vocês já vão sair na frente de muita gente. E eu quero também que vocês observem que a CLT, como ela teve as alterações a partir de 2017 para cá, geralmente é o que a FGV tem cobrado são essas alterações nas situações problemas, tá? Então vamos lá. A segunda questão, o segundo enunciado proposto para vocês analisarem. Ronaldo Lourenço, auxiliar de escritório, trabalhou nesta função na sociedade empresária Inventários Empresariais no período de 2018 a 2023. Após ser dispensado, Ronaldo Lourenço ingressou com reclamação trabalhista. Então vejam, ele ingressou com reclamação trabalhista. Na inicial, Ronaldo Lourenço aduz que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, quando trabalhava na sede da empresa. Porém, 3 dias por semana, os inventários eram realizados em clientes de outros municípios. Nestes dias, Ronaldo apresentava-se às 8 horas na sede da empresa, horário em que saía um ônibus com vários funcionários, para o destino final. O inventário era realizado em média das 10 às 14, sendo certo que às 17 o ônibus estava de volta à sede da empresa com os funcionários. Então vejam, aqui pela primeira informação, de segunda a sexta-feira das 8 às 17, mesmo que ele viajasse para outros locais com outro destino, o trabalho era feito das 10 às 2 e às 17 eles estariam na empresa. Só que aí, o que eles queriam, o que enunciado o problema estava querendo fomentar em vocês já a ideia, seria de 1 hora extra itinerary, tá? E por que isso? Porque houve alteração na CLT com relação a essa questão do direito à hora itinerary. Vou continuar lendo o enunciado. Ronaldo residia e reside em local distante da sede da empresa, razão pela qual necessitava de 2 ônibus para chegar ao centro da cidade, onde estava localizada a sede da empresa. Assim sendo, por residir em local difícil acesso, requer o pagamento de horas itinerary. Vejam só, essa questão do tema das horas itinerary, eles antes existiam súmulas do TST, tanto a súmula 90 quanto a 320, que disciplinavam essa questão do funcionário morar em local de difícil acesso, certo? Só que aí o que aconteceu? Quando foi feita a reforma trabalhista, houve uma supressão desse direito que era concedido através concedido através de súmula. Então eles colocaram expressamente no texto legal da CLT que não é possível conceder essas horas itinerary, tá? E aí a gente tem lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, previsão legal dizendo o quê? Que o tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, vejam, uma coisa que a gente tinha antes um direito, né, foi suprimido pela reforma trabalhista. Então, como é uma alteração, geralmente a FGV gosta muito de cobrar essas alterações em prova. Por isso que ela fez esse enunciado do problema, para que fosse dito o quê? Que
num caso de Ronaldo Lourenço, mesmo que ele morasse num local de difícil acesso, ele não teria direito às horas extras. O que é que acontecia também, que é uma outra situação, problema que a FGV poderia pedir? Às vezes acontecia dentro de fábricas, o funcionário chegar na porta da fábrica e levar 10 minutos caminhando, 20 minutos caminhando para chegar ao seu posto de trabalho. E era esse trajeto que já era computado na jornada de trabalho, tá? Ou ele, e aí, nesse caso, tinha súmula dizendo isso, falando exatamente que era o direito do trabalhador receber. E hoje a gente vê que, seja no caso do empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, gravem isso. Antigamente existia, até 2017, antes da reforma, existiam as horas em trinary. Hoje não existem mais, tá? Então, a FGV cobrou aí nessa situação problema a questão das horas em trinary. Então, vocês tinham que, no caso aí, sendo advogado da empresa, dizer que Ronaldo não teria direito a essa questão das horas em trinary. Por quê? Porque o tempo de deslocamento não é tempo à disposição e não é computado como jornada de trabalho, tá? Então, próxima situação problema que a FGV também trouxe para vocês em questão de prova. Dizia assim: o condomínio do edifício residencial Solar do Império, localizado em Rua Segura, que conta com vigilância terceirizada e especializada, necessitando contratar um novo vigia noturno, firmou em 2024 contrato de experiência de 90 dias com Rafael Patrocínio. Então vejam, aí ele está dando já várias informações, que o cara era vigia, que ele foi contratado num contrato de experiência de 90 dias, tá? O horário estabelecido no contrato era para trabalhar das 22 às 5. Vejam que geralmente aqui no caso ele está indicando que é um horário noturno, com 1 hora de intervalo, mas o intervalo intra-jornada, que é aquele para alimentação e descanso, era concedido. O edifício dispõe de um pequeno aposento no andar térreo que é utilizado pelos funcionários para alimentação e descanso. Então, até aqui tudo bem. Juntamente com o contrato de trabalho, o condomínio e Rafael firmaram acordo individual de compensação e prorrogação de jornada, estabelecendo que, caso houvesse necessidade de prorrogação de jornada até as 6 horas, em decorrência de atraso do porteiro que rendia Rafael, esta hora trabalhada seria compensada no dia seguinte. Vejam só, a situação, problema e o que a FGV está querendo de vocês aqui é que vocês prestem atenção nessa informação. Acordo individual de compensação e prorrogação de jornada. Por quê? Porque também houve uma alteração legislativa com relação a isso. A gente tinha uma previsão em súmula que era possível fazer esse acordo individual, tá? Só que existia muita discussão se realmente só poderia ser feito de forma coletiva ou se poderia ser feito de forma individual. Só que aí, na alteração da reforma trabalhista, ele trouxe alguns parâmetros, alguns requisitos que devem ser observados. Por isso que a situação problema está dizendo para vocês aí, que eles firmaram acordo individual de compensação e prorrogação de jornada, estabelecendo que a prorrogação seria até as 6 horas, ou seja, 1 hora a mais do horário que Rafael realmente trabalhava, em decorrência do atraso do porteiro que o rendia, e que esta hora seria compensada logo no dia seguinte. Então, o que é que esse enunciado está dizendo para a gente? Que o acordo individual do trabalho firmado entre Rafael e o edifício residencial, ele é sim válido, tá? Por quê? Porque ele está dentro dos requisitos previstos na alteração legislativa da reforma trabalhista de 2017. E aí, quais são esses requisitos? Vamos lá. Esses requisitos estão previstos lá no artigo 59, parágrafo 6º, ou na súmula 85, inciso 1, tá? Do TST. Por isso que é tão importante vocês conhecerem a CLT de vocês.
a CLT, os artigos, porque vocês não vão precisar estudar todos os artigos, revisitar a CLT inteira, até porque não dá tempo nesse período de segunda fase. É importante que vocês saibam todas as alterações que foram feitas na reforma e quais são os temas prioritários realmente da FGV. Esse tema que a gente trouxe hoje para vocês, referente às horas extras, é um dos temas que mais caem. Se vocês observarem, na CLT ela tem um capítulo específico e tem uma seção específica falando sobre a duração da jornada de trabalho. E é importante que vocês conheçam esses artigos, tá? Então, o que é que diz o parágrafo 6º? Do artigo 59. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual. E aí um adendo, seja ele tácito ou escrito. Lógico que a gente sabe que o escrito tem mais, de uma certa forma, tem mais validade jurídica quando a gente vai para uma audiência, quando a gente está analisando um processo, do que um acordo tácito, que a gente vai precisar fazer uma prova através de uma testemunha, né? Mas também é possível, certo? Para compensação no mesmo mês. Vejam, aqui no enunciado da situação problema que a FGV trouxe para vocês, ela disse que fazia a compensação logo no dia posterior. Então, se é possível a compensação por acordo individual no mesmo mês, então o edifício cumpriu as regras que estão previstas na CLT. Então, é totalmente válido esse tipo de acordo individual de prorrogação de compensação de jornada e de prorrogação de jornada, no caso que foi proposto aqui pela FGV. Outro caso, outra situação, problema que a FGV já trouxe em prova, que também é importante que vocês saibam, é referente à pré-contratação de horas extras, se é possível, se não é possível. O enunciado dizia assim: Napoleão é bancário, vejam, a FGV também adora um bancário, e estava desempregado recentemente, foi contratado como caixa pelo banco Nosso Dinheiro, com salário de R$4.000, mais uma gratificação fixa de R$1.000 para remunerar 2 horas extras diárias de trabalho. Aqui ele queria saber se é possível a pré-contratação de horas extras, no caso, quando vai ser contratado um bancário, tá? E aí a gente tem em súmula, certo? Que não é possível, que essa contratação ela é nula. Então era isso que o enunciado queria de vocês, que vocês soubessem, interpretassem se realmente essa situação, problema é possível ou não. Então vocês saibam que a pré-contratação de horas extras no caso do bancário não é possível, conforme está disposto lá na súmula 199, inciso 1 do TST. Então, não era possível, existiria implicações sim jurídicas com relação a isso. Por quê? Porque seria nula essa pré-contratação. Seguindo, outra novidade da reforma trabalhista que veio, né? É a referente à questão do teletrabalhador. O teletrabalhador, que está previsto lá no artigo 75 da CLT, vocês vão observar que ele tem algumas nuances, tá? Principalmente depois da Covid, que a gente teve toda essa mudança legislativa das formas de trabalho, né? E aí, esse artigo, o enunciado da FGV, ela dizia o seguinte: Luciano Viana, né, trabalhou de forma remota para uma sociedade empresária. Veja, ele já está dizendo aqui que era um teletrabalhador, porque a forma de trabalho era remota. De tecnologia, preponderantemente fora das dependências do empregador, fazendo uso de tecnologias de informação e de comunicação, sem que isso caracterizasse seu trabalho como externo, já que, às vezes, estava em seu domicílio, em outras, comparecia ao estabelecimento do empregador e ainda, em outras, visitas aos clientes. Sua remuneração se dava na forma de produção. Ao ser dispensado, Luciano ajuizou reclamação trabalhista pretendendo horas extras. Vejam, a gente já fez até a análise dessa questão quando a gente fez lá aquele projeto de estudo das questões da OAB, das últimas 3 provas da OAB, tá? E aí vocês vão ter lá, no artigo 75 da CLT, que ele vai dizer exatamente isso, que o teletrabalhador, certo? Ele não tem uma jornada fixa de trabalho, aí, principalmente quem recebe por produção ou por tarefa. Então, vocês têm que ter em mente
esse capítulo do teletrabalho também na parte de horas extras é importante que vocês estudem. Por quê? Porque é uma forma diferenciada de contrato de trabalho, tá? Que é essa do teletrabalhador. E aí vocês vão ter todas as informações dizendo lá que no parágrafo 3º, na hipótese de prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho remoto, por produção ou por tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2 do título 2 desta consolidação, que é justamente a fixação do horário. É uma mudança também do enunciado da disposição legal que a gente tem referente à reforma trabalhista lá de 2017. Então, tudo que é tema novo, tudo que é voltado à jornada de trabalho que foi alterada e é nova na CLT, é importante que vocês estudem. E aí também a gente tem uma outra questão, que é a questão das horas extras referente ao bancário. Eu disse a vocês, a gente já vem estudando, bancário é importante que vocês estudem, porque com relação à jornada de trabalho do bancário, a FGV sempre gosta de cobrar informações em prova, tá? Então, vamos lá. Sônia e Jorge são casados. Essa questão também a gente já fez uma análise anteriormente, tá? Sônia e Jorge são casados, trabalhavam no Banco Dinheiro Vivo e foram dispensados sem justa causa em novembro de 2023. Nos últimos 5 anos, Jorge ocupava o cargo de gerente de agência, com carteira de clientes, assinatura autorizada e tinha 2 assistentes que o auxiliavam quando necessário. Sônia era a gerente geral da agência nos últimos 7 anos, estando hierarquicamente acima dos demais gerentes, de modo que controlava a produtividade deles, participava do comitê de crédito, se reportava o que de relevante havia à direção do banco. Ambos recebiam salário e gratificação de função 100%. Após a dispensa, o casal ajuizou reclamação trabalhista plurima, que significa que os dois deram entrada em uma reclamação só para os dois, tá? Requerendo o pagamento de horas extras e reflexos. Jorge disse que, apesar de ser bancário, ter jornada de 6 horas diárias, conforme o artigo 222 caput da CLT, ele se ativava das 9 às 18, com intervalo de 1 hora para refeição. Já Sônia disse que trabalhava das 8 às 20, com pausa alimentar de 1 hora. Então, o intervalo entre a jornada aqui está descartado, né? Porque os dois tinham um intervalo entre a jornada. Qual é a questão aqui da diferença? É que Sônia ela tinha um cargo de gerência maior do que o de Jorge, tá? Então, aí a gente tem o gerentinho e o gerentão, que a gente tem previsão legal lá no artigo 222 da CLT com relação à jornada, tá? Quem geralmente é gerente de agência, ele vai ter algumas... Na profissão de bancário, eles vão ter algumas nuances, certo? A regra geral da jornada do bancário são 6 horas e 30 horas semanais. Já se for um cargo de confiança, que no caso seria o cargo, se fosse para enquadrar, o cargo de Jorge, tá? Ele teria um cargo de confiança e uma gratificação não inferior a 1/3 do salário dos demais subordinados. E aí, como diz aqui no enunciado da questão que ele recebia 100% a mais, então está assim dentro do valor que era pago, então estaria correto, tá bom? Então aí, no caso, ele deveria trabalhar 8 horas diárias e 40 horas semanais. No caso de Sônia, ela era gerente geral de agência, então ela não ia ter essa questão da fixação da jornada de trabalho dela. Então não tinha como a gente dizer que ela teria direito a horas extras, certo? Por quê? Porque no caso ela já teria essa remuneração pelo cargo de gerência maior que ela exercia, certo? Como a gente já explicou, eu estou passando rápido aqui por essas duas questões, porque já foram vistas em outros vídeos que a gente já explicou bem direitinho essas nuances com relação aos bancários. Bom, e uma outra questão que também a FGV gosta de cobrar é com relação ao intervalo, a duração da jornada de trabalho com relação ao intervalo intrajornada ou interjornada, certo? Vocês sabem a diferença do intrajornada para o interjornada? Veja, o intrajornada é aquele de alimentação e descanso. E o interjornada é aquela situação de um dia para o outro dia, que quando a gente tem aquela previsão legal,
na CLT, lá no artigo 66, dizendo que a pessoa tem que, o funcionário, né, o empregado, ele tem que descansar no mínimo 11 horas de uma jornada para outra jornada, certo? Então, qual era a situação, problema proposto pela FGV? Dizia o seguinte: em sentença prolatada, certo, pelo Vara do Trabalho de Floriano, no Piauí, nos termos da reclamação trabalhista número tal, movida por Benício Pérolas contra transportadora, o pedido foi julgado procedente em partes nos seguintes termos. Veja, aqui o juiz deu uma procedência, a gente tem uma situação de uma sentença, né? Qual seria o remédio processual? Logo seguido, um recurso ordinário. Já é da primeira leitura que vocês fazem, vocês já fazem uma interpretação e já vão tirando as informações úteis, tá? Foi deferido o pagamento de 1 hora extra diária com adicional de 50% pelo intervalo interjornada desrespeitado, pois o juiz se convenceu que o autor trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição. Esse 1 hora era o intrajornada. O interjornada seria aquele intervalo de 11 horas que, segundo o juiz, não foi respeitado. Como advogado da ré, aponte argumentos para invalidar o intervalo interjornada deferido. Então, veja, ele está pedindo aqui muito claramente o intervalo interjornada. Qual seria a fundamentação de vocês? Vocês deveriam fundamentar aquele pensamento que eu já disse a vocês. Se vocês estão diante de uma sentença na linha do tempo, qual é o recurso cabível? O recurso ordinário, tá? E logo depois, como a gente estava fazendo um recurso ordinário contra a sentença, o ideal era que fosse sustentado que o intervalo interjornada, né, ele deve ser julgado improcedente, porque não havia, certo, hora extra nesse intervalo interjornada. Então, nesse caso, significa o quê? Que as 11 horas necessárias para descanso de uma jornada para a outra tinham sido respeitadas. Bom, isso era o que a gente queria passar para vocês aqui, referente ao tema prioritário das horas extras, tá? Que a FGV cobra para vocês nesse primeiro momento. E aí vamos passar para os próximos temas. Na próxima aula, vamos falar sobre dano moral. Se vocês querem mais conteúdos como este para estudarem para a segunda fase do direito do trabalho, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like para que a gente possa sempre produzir conteúdos como estes. Tchau, tchau!